Bom dia, sejam todos e todas bem-vindas a mais uma aula. Hoje vamos dar continuidade à teoria dos conjuntos e o foco da aula de hoje são os exercícios. Mas antes eu quero dar uma passada pelo conteúdo, do que foi visto até agora. Então, vamos brevemente aqui, deixo aqui algumas imagens para vocês. Nós já falamos do que vamos abordar e de como a teoria se desenvolveu ao longo da história. Isso foi visto na última aula. E aí eu volto apenas dando ênfase a alguns tópicos, né? Da importância dos conjuntos, de como eles são, se são finitos ou se são infinitos. Dos conceitos primitivos, eu quero lembrar que nós vimos a ideia de conjunto, depois elemento de um conjunto e pertinência, né? Entre elemento e conjunto. A palavra pertinência lembra pertencer, não é isso? Vimos a representação de um conjunto, eu vou destacando aqui na tela o que já está aqui de mais importante, está em amarelo, né? Os nomes dos conjuntos, eles são representados por letras maiúsculas. Os elementos, aqui a seta está mostrando, os elementos, perdão, aqui eu ainda estou mostrando que os conjuntos recebem as letras maiúsculas, né, no seu nome. Já os elementos são representados em letras minúsculas. E temos a representação tabular, que é, na verdade, a união desses conhecimentos aí. Veja, por exemplo, aqui, né, o conjunto A. Nós temos aqui o A, que é a letra maiúscula para dizer que ele é o conjunto. Os elementos, como tem aqui A, E, I, O, U, são em letras minúsculas, né? O que mais? Esse conjunto, na forma tabular, ele está representado entre chaves, né? Então é diferente se eu tivesse aqui um conjunto A e eu colocasse parêntese, né? Na verdade, eu estaria me referindo a um outro conteúdo, né? Que vamos ver mais para frente, né? Na série seguinte. De acordo com Wikipedia, conteúdo é aquilo que está dentro, contido em algo. Perdão a interrupção, pessoal. O aparelho aqui entendeu como um comando de voz, certo? Voltando, nós temos aqui a separação desses elementos, né, dos elementos A, I, O, U por vírgula. Por vírgula será quando eu tiver letras dentro do conjunto, ou como aqui no conjunto B eu tiver números inteiros, como 1, 2, 3 e 4. Eles estão separados aqui por vírgula, porque esses números são inteiros, ou seja, são números que não têm vírgula, né? Já no conjunto C, nós temos números com vírgula, por exemplo, aqui o 3,2. O próximo número 4,5. Entre eles, né, eu acabei cobrindo um pouco, aparece aqui uma separação por ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Já que esses elementos, esses números, eles têm vírgula, né? Falando de elementos de um conjunto, nós usamos, para dizer que o elemento pertence ao conjunto, usamos esse E aqui, né? Então aqui, por exemplo, o U pertence ao conjunto A, que foi o nosso primeiro exemplo aqui em cima, né? O U pertence ao conjunto A. Se o U não pertence a um conjunto, como por exemplo no B, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, nós dizemos então que o U ele não pertence ao conjunto B aqui. Claro, né? Se você tem esse traço cortando o E aqui, é para negar, para dizer que não pertence. Temos agora a representação do conjunto pelo diagrama de Venn, que é essa pessoa que está sendo mostrada aqui, né? Nossa amiga aqui, Venn. A representação por Venn tem essa característica aqui, que é um círculo, na verdade ele é uma elipse, né? Por exemplo, aqui o A, E, I, O, U do conjunto A, agora ele está sendo representado dentro desse círculo por pontinhos, né? Tem um pontinho para cada letra, pontinho para A, para E, para I, sucessivamente.
Já o conjunto B, né? Nós temos também agora números de 0 a 5 e uma bolinha para cada número. No conjunto C, a mesma coisa, esse conjunto aqui é um conjunto unitário. E temos uma representação também por propriedade. A representação por propriedade, eu vou circular aqui, você vê que ela não traz os elementos do conjunto, né? Ela mostra que existe um conjunto A, mas ela traz uma propriedade, né? O que é a propriedade? É uma característica exclusiva desse conjunto, né? E como se lê isso aqui, ó? Vamos ver. Inicialmente, nós lemos até aqui a barra, nós dizemos aqui, ó, de A até X, nós dizemos que existe um conjunto A composto por todos os elementos X. Pronto, até aqui está feita a leitura. É o que está aqui embaixo, olha. A é o conjunto de todos os elementos X. Aí a vírgula é até essa barra. A barra em pé aqui, essa barra na vertical, né? Ela é essa palavra tal que, né? Então, tal que, aí vem o restante. X tem a propriedade P, está aqui embaixo. Ó. X tem a propriedade P. E aí cada exemplo vai nos mostrar qual é essa propriedade. Vamos lá. Por exemplo, aqui no conjunto A eu tenho aqui, olha, lendo aqui como nós aprendemos, nós vamos dizer A é o conjunto de todos os elementos X, aí a barra, tal que, aí vem aqui a propriedade aqui embaixo, olha. Qual é a propriedade? É que X é um país da América do Sul. E aí, então, para escrever esse conjunto A, nós colocaríamos agora, respondendo essa propriedade. X é um país da América do Sul. Então, aqui no mapa tem os países da América do Sul, né? Cada um. Brasil, Venezuela e assim sucessivamente, né? É infinito? Não, não. Eu posso até não colocar aqui essas reticências, né? Por quê? Porque, corrigindo aqui, esse conjunto não é infinito. A reticência se usa para conjunto infinito, certo? Esse conjunto tem fim. Porque a quantidade de países da América do Sul é limitada. Aqui no exemplo B, né? Ó, B é o conjunto dos elementos X, tal que X é planeta do Sistema Solar. Então, temos nesse conjunto somente os planetas do Sistema Solar. A ideia agora é de conjunto unitário ou conjunto vazio. Tomando como referência um conjunto A aqui das peças de um tabuleiro de xadrez, vamos para o exemplo B, onde nós temos apenas uma única peça. Então o B é a representação de um conjunto unitário, unitário. E C, se olharmos, não tem nenhuma peça, né? Então aqui, em relação às peças, está vazio o conjunto, né? O que podemos dizer, por exemplo, de um conjunto vazio? É que para representar um conjunto vazio, nós usamos essa simbologia aqui, ó, circulando aqui. É um círculo cortado. Ou usamos apenas duas chaves, abrindo e fechando chaves. Ó, vazio, né? Ou também vazio. É isso. Agora, exemplos, né? Exemplos da aplicação dessa propriedade. Vamos escrever aqui o conjunto A, obedecendo essa primeira propriedade aqui. Então, lendo até antes da barra, fica. A é o conjunto de todos os elementos X. Que X? Aí vamos saber quem é. Tal que, né? Tal que, agora, isso aqui, essa propriedade. X é um número e X vezes 5 dá igual a 15. Então eu já sei que os elementos, que A é o conjunto de todos os elementos X, X é um número. E que se eu pegar esse X, né, vou colocar aqui, e se eu multiplicar ele por 5, eu vou ter uma igualdade que é igual a 15. Tá? Então qual número eu poderia substituir, já que X é um número, qual número eu poderia colocar aqui, de forma que esse número multiplicado por, vamos esquecer isso aqui, multiplicado por 5 é igual a 15. O único número que obedece essa propriedade aí, né, que satisfaz essa condição, é o 3, né? Porque 3 vezes 5 dá o quê? 15. E 15 é igual ao próprio 15. Isso é verdade? Sim. Então tá ótimo. Satisfeito. Aqui, ó,
Vou escrever aqui meu conjunto. O conjunto A é apenas o número 3. X só pode ser 3. Pronto. Vamos para o B. Aí no B diz assim, B é o conjunto de todos os elementos X. Aí tá o que? X é a estrela do sistema solar. Quem é a estrela do sistema solar? O Sol unicamente. Então já está até resolvido aqui. Ó. B é igual a, abre chave, Sol, fecha chave. C, né? C, lendo aqui, C é o conjunto de todos os elementos X. Tá o que? A barra, né? X é um número, opa, e x vezes 0 dá igual a 15. Então eu tenho que obedecer essas duas condições, né? Vou abrir as chaves aqui para dizer quem vai ser meu conjunto e vou lá. X é um número, ok. E esse número x vezes o 0 dará igual a 15. Qual número esse x pode ser? Qual a multiplicação por 0 que gera o valor 15? Aí, gente, vamos lá. Sabemos que na matemática qualquer multiplicação por 0 dará sempre 0. Então jamais essa multiplicação poderia dar 15. Isso quer dizer que x não pode ser substituído por ninguém, por nenhum número. Então não existe x. Não existe um valor para x que pertença ao conjunto dos números reais, ou seja, qualquer número que a gente já tenha visto, não tem como colocar nenhum número aqui para satisfazer essa condição. Então esse E aqui, ó, invertido e cortado, quer dizer não existe. Não existe. Ok? Então tá. Vamos para frente. Perdão. Vamos aqui preencher agora o conjunto C, né? Eu coloquei B aqui, mas na verdade isso aqui é um C, tá, gente? Isso aqui é um C. Vou riscar aqui, vamos colocar aqui então. C é igual. Existiu o valor? Não existiu. Vazio, na verdade eu posso colocar assim, como posso colocar assim também. Ó. Ok? Já está até respondido aqui em cima. Eu apenas fui detalhar para vocês. Como agora eu estou utilizando a mesa digitalizadora, é bem melhor poder mostrar o cálculo, refazer aqui com vocês, certo? Eu vou passar essa questão. Já tem muito exercício pela frente, então vamos dar uma focada. Lá na frente tem muito mais disso aqui, né? Tem muito mais. A ideia de conjunto finito ou infinito. Eu vou usar dois exemplos bem simples aqui. Ó. Finito ou infinito. Vou pegar aqui a letra D. Vou pegar da C em diante, certo? Aqui diz assim, olha, o conjunto C, que é igual a vazio, é um conjunto finito. Pois é vazio. Oxe, tá vazio e é finito? Sim. Né? Sim. Nós podemos representar um conjunto apenas pelo vazio, né? Que é esse caso aqui, C é igual a vazio. Tá? Isso aqui é um conjunto finito. Finito, ele tem fim, é vazio. A letra D diz assim, olha, um importante conjunto infinito que vamos usar como referência nesse capítulo é o conjunto dos números naturais. Então está aqui, ó, N, começa no 0, 1, 2, 3, 4 infinitamente. Os números positivos são infinitos. Agora, a letra E. Outro importante conjunto infinito também será usado como referência ao conjunto dos números inteiros, que é o Z. Eu só quis falar dele porque ó, o Z ele tanto é infinito no lado esquerdo, né? Ele vem de menos infinito até chegar aqui no 0. E a partir daqui do 0 ele passa a ser como os naturais, vai infinitamente para a direita. Ok? Simples assim. Subconjunto. A ideia de subconjunto é que sub é algo inferior ou menor. É algo menor que pode ser formado de um conjunto maior. Lembrando que aqui nós teremos uma outra característica que nem sempre um subconjunto de um conjunto será menor. Nós vamos ver que ele pode ser igual também. Igual ao próprio conjunto. Então, a ideia de subconjunto, né? Eu vou aqui pegar, já vou dar uma avançada aqui, né? Para mostrar, deixa eu ver se já está aqui o exemplo que eu quero. Certo. Tá. Por exemplo, aqui na letra F nós temos aqui dizendo o seguinte, o conjunto das letras
K, W e Y, né, que são essas letras vindas do idioma inglês, né, ele está contido dentro do conjunto do alfabeto da língua portuguesa. Né? Isso é verdade, nós temos lá nosso alfabeto, né, com todas as vogais e consoantes, e entre elas temos esse conjunto aqui, ó, né, K, W e Y. Então ele está contido dentro do conjunto do alfabeto maior. Vou voltar aqui agora. E para dizer que um subconjunto está contido dentro de um conjunto maior, nós usamos esse símbolo aqui, ó, esse C achatado, né? Ele nesse sentido, no sentido como é um C mesmo, ele quer dizer o seguinte, tá aqui, ó, está contido, né? E se ele receber um corte, né, se o C aqui achatado, ele assim está contido. Se ele receber passar um traço aqui nele, é uma negação, quer dizer, agora não está contido. Né? Isso aqui pode ser o seguinte também, aqui eu tenho está contido. E se nós invertermos esse C, né, fizer aqui, eu vou passar aqui para o outro lado, se nós colocarmos o C assim ao contrário, isso aqui quer dizer contém. Agora a negação, é só colocar não está contido. E agora ao contrário e com a barra, não contém. Aqui é um não abreviado, viu pessoal? Ok, se você imaginar no Brasil, né, a população brasileira, que ele começa falando aqui, né, nossa população brasileira é composta por homens e mulheres. Aqui estão alguns resultados da web. Perdão, pessoal, esse celular fica aceitando a minha voz como comando de voz. Ok, então, se você imaginar a população brasileira formada por homens e mulheres, nós poderíamos formar um subconjunto dos homens, né? Nós usaríamos a letra H aqui, por exemplo, H da palavra homem, vou circular aqui, e das mulheres usaríamos um M, né? Um subconjunto das mulheres. Então, da população, nós podemos fazer dois subconjuntos, o dos homens e o das mulheres. E poderíamos fazer as seguintes afirmações, que o conjunto, se nós dissermos que os brasileiros seriam dados pela letra B, né, nós poderíamos fazer a seguinte afirmação. H, né, o conjunto dos homens está contido dentro do conjunto dos brasileiros. Assim como também poderíamos dizer, o conjunto das mulheres está contido dentro do conjunto dos brasileiros. E sucessivamente. Né? Assim, poderíamos formar outros conjuntos, como por exemplo... elemento menos uma pessoa que não seja para... Tá, um estrangeiro, por exemplo, eu poderia dizer que o conjunto dos estrangeiros, né, chamando de T, nós poderíamos dizer isso aqui embaixo, olha, que o T, que é o conjunto dos estrangeiros, não está contido dentro do conjunto dos brasileiros. Isso é uma verdade, né? Então tá, essa afirmação aqui nesse destacada de azul diz o seguinte: dizer que um conjunto B é subconjunto de um conjunto A equivale a afirmar que se X é elemento de B, então X é elemento de A. Isso quer dizer o seguinte, né? Que eu, né, por exemplo, se eu pertenço ao conjunto dos homens, eu também pertenço ao conjunto dos brasileiros. É isso que está sendo dito, né? O que está aqui embaixo eu já expliquei, no final da página, que é a negação desses sinais. E aí temos alguns exemplos, né? Olhando aqui, ó, nós temos um subconjunto, é um conjunto aqui menor, né? 2, 5 e 3, está sendo dito que ele está contido nesse conjunto maior. Aí vamos ver quem são os elementos, 2, 5, 3, 8 e 9. Então quer dizer que 2, 5, 3, ó, ele realmente aparece aqui dentro. Então podemos dizer realmente essa afirmação. Essas afirmações, elas são todas verdadeiras, eu vou apenas explicar. Aqui, por exemplo, no B nós temos 2, 5 e 3, está contido em 2, 5 e 3. Opa! Dois conjuntos iguais, um está contido dentro do outro. Sim, verdade. É aquele que eu estava falando, né? Subconjunto, né? Nem sempre é um conjunto menor, pode ser um conjunto exatamente igual. Pronto, aqui vale o que eu tinha dito.
Agora vamos na letra C. Olha, 2, 5 e 3 não está contido em 2, 5, 7 e 9. Não está contido por quê? Porque o 3 aqui do primeiro conjunto não aparece no segundo, né? Verdade. 2, 5, a letra D. 2, 5, 3, 8 e 9 contém, olha aí, invertido, contém 2, 5 e 3. Sim, só olhar para o primeiro aqui, ó, 2, 5 e 3. Realmente, ele contém esse segundo conjunto. Verdade. E na letra E, a ideia de não contém, né? Quer dizer, 2, 5, 7 e 9 não contém 2, 5 e 3. Por quê? Porque esse 3 aqui não aparece no primeiro. Então, o primeiro não contém o segundo. Show? Letra G, cachorro e gato. É um conjunto. Está contido em um conjunto onde os elementos X são tais que esse X é um animal, um mamífero. Sim, então cachorro e gato são mamíferos. Então estão contidos, sim, verdade? Show. Para frente. Falando de conjunto e subconjuntos, nós chegamos a essas propriedades aqui. Qual é a propriedade? Que se eu for falar de subconjunto, né? Se eu pegar um conjunto e for fazer desse conjunto maior subconjuntos menores, a primeira coisa o primeiro subconjunto que eu posso fazer é o subconjunto vazio. Isso quer dizer o seguinte, que o conjunto vazio ele está dentro de qualquer conjunto do universo, né? Então tá aqui, ó. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Lendo aqui, ó, tá aqui, ó. Vazio está contido em A e esse A invertido. Quer dizer o seguinte, qualquer que seja o conjunto A. Tá aqui, ó, essa explicação aqui, ó. Esse sinal aqui, que é um A invertido, ele significa qualquer que seja. Também existe uma outra forma de ler, é para todo. Para todo. Né? Então, qualquer que seja ou para todo. Diz assim, olha, vazio está contido em A, qualquer que seja esse conjunto A. Então, não importa qual é o conjunto, eu vou ter sempre um conjunto vazio dentro desse conjunto. A outra propriedade que pode ser dita é que todo conjunto é subconjunto de si mesmo, que é aquela questão dos dois conjuntos serem iguais. Né? A está contido em A, qualquer que seja, né, esse conjunto A. Olha só a leitura de sinal, é bem interessante. Né? É igual como se eu estivesse lendo, me sinto lendo hieroglifos. Né? Quando nós não conhecemos um sinal, é como né, um hieroglifo, você não entende nada, mas aí quando você passa a interpretar os sinais, você é como se estivesse lendo uma outra língua, né? Então, um exemplo disso que está sendo dito aqui, gente, está sendo aqui, ó, nos exemplos do A, vazio, no A que diz vazio, está contido em 5, 4 e 3. Pronto, isso é uma verdade absoluta. No B aqui, exemplo B, 5, 4 e 3 está contido em 5, 4 e 3. Oh, verdade também. E vazio está contido no próprio vazio. Verdade também. E aqui embaixo, isso aqui é muito importante, vou mostrar para vocês, né? Vamos lá. Nós vamos ter um conjunto M composto pelos elementos A, B e C. E a partir daqui, né, de 3 elementos, eu vou escrever todos os subconjuntos possíveis. Vamos aqui para cima, né? E aí vamos escrever o conjunto M aqui, composto pelos elementos A, B e C. Olha a representação tabular, né? Letra maiúscula no conjunto, abre chaves, elementos são letras minúsculas, separados por vírgula. Vamos começar a escrever os subconjuntos. Vamos ver quantos podemos, né? Primeiro subconjunto possível é o vazio. Depois eu vou separar por ponto e vírgula aqui fora, né? Certo? Ponto e vírgula. E aí vamos para o próximo. Vou começar a escrever subconjuntos menores, unitários. Vou começar escrevendo com o A. Depois vou fazer um unitário com o B. Depois com o C. Depois, agora vou escrever subconjuntos compostos por 2 elementos. Porque com A, B e C já esgotou, né? Só dá para fazer assim. Agora vamos fazer 2 a 2. A e B. Fechou. Agora A e C.
Como tem uma vírgula dentro das chaves, lá fora eu estou colocando ponto e vírgula. Então já fiz A com B, A com C, falta fazer B e C juntos. B, abre chaves, B e C, fecha chaves, ponto e vírgula, continua. 2 a 2, eu já fiz 3 aqui com 2. E se eu quisesse, vamos aqui para cima, se eu quisesse fazer, eu já fiz A e B, se eu quisesse fazer B e A. Oxe, mudei a ordem agora. B e A, né, em se tratando de conjuntos, é a mesma coisa que A e B. Quer dizer que se eu mudar a ordem, não mudei o conjunto. Ele continua sendo, né, o mesmo. Então não adianta eu colocar agora B e A, porque eu vou estar fazendo a mesma coisa. Né? Então, esgotou para mim. Eu não posso, qualquer mudança aqui de 2 a 2 eu vou estar repetindo. Então só me resta agora fazer o último conjunto, que são os 3 juntos. A, B e C. Ok? Pronto, encerrado. Quantos subconjuntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 subconjuntos. Ó, vou deixar aqui uma sugestão, vocês vão pegar aí no caderno e vão fazer um conjunto aqui. Vou colocar um conjunto H e vou dizer que os elementos serão 1, 2, 3 e 4. E vocês vão ver agora quantos subconjuntos dá para fazer com esses 4. Volte, veja como eu fiz com A, B e C, é o mesmo raciocínio, só que agora eu tenho 4. Eu vou poder fazer realmente mais outros subconjuntos com 3 elementos e um finalmente com 4. Lembrando do vazio, certo? Então, façam isso aí, vão treinando. E aí nas próximas aulas de tirar dúvida, vamos comentar sobre quantos vocês conseguiram fazer, certo? Igualdade de conjunto já está mais que explicado agora no exemplo anterior, que eu falei que quando você tem conjuntos, se você mudar a ordem, eles não são conjuntos diferentes, são o mesmo, né? 1, 2, 3 é igual a 3, 2, 1. Então isso aqui é o mesmo conjunto, né? Eles são iguais. Né? Aí o que é que pode ser dito? É que 1, 2, 3 está, por exemplo, aqui se eu chamasse esse conjunto aqui de A e esse de B, eu poderia fazer essas afirmações aqui, ó. Eu poderia dizer que A está contida em B, como também poderia dizer que B está contida em A, ou seja, 1, 2, 3 está contida em 3, 2, 1, como 3, 2, 1 está contida em 1, 2, 3. Tanto indo quanto voltando, eu poderia falar, né? Ok, para frente, né? Conjunto universo, essa é a ideia de um conjunto que abrange tudo, né? Na verdade, cada questão vai ter seu conjunto universo. Isso aí eu vou falar mais detalhadamente nas próximas aulas. Eu prefiro agora já partir para os exercícios. Né? Nos exercícios eu vou passar para um outro programa aqui, que é o que eu gosto de usar, que é o Note. Né? Vamos aqui para o começo. Vamos lá para o começo aqui. Ok? Então, nós temos aqui essa nossa segunda aula, parte 1, né? Porque pode ser que eu precise de mais uma parte. Exercícios resolvidos, teoria dos conjuntos. Então, nós temos essa primeira questão, né? Essa atividade foi passada para vocês, ela tem uns exercícios respondidos e outros para vocês, né? Como eu disse, como agora eu tenho a mesa digitalizadora, os exercícios que já estavam respondidos, eu vou voltar respondendo aqui detalhadamente, porque tem muita coisa que eu sei que não foi passada só falando na outra aula sem escrever. Então é de suma importância voltar para esse tópico. Né? Então nossa primeira questão fala de uma fábrica, né? E diz que um automóvel é fabricado em 5 modelos diferentes, que são os modelos 1, 2, 3, 4 e 5. Deixa eu pegar uma caneta aqui para ficar melhor. Então, os modelos são esses aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Né? E cada modelo apresenta uma das 3 cores, que são azul, vermelha ou preta, na tabela abaixo.
As quadrículas assinaladas com X indicam a disponibilidade de modelo e de cor desse automóvel em uma concessionária. Eu falei fábrica, mas na verdade é na concessionária. Você vai comprar o carro e aí você tem aqui na tabela, né? Aqui nessa primeira coluna vertical, o modelo, né? Deixa eu arrastar um pouco aqui para cima, tirar um pouco mais de informação. Tá, pronto. Então o modelo está aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, né? Aqui na vertical. E as cores estão aqui na horizontal, certo? Azul, vermelho e preto. A letra A diz: indicando por A, V e P os conjuntos de automóveis nas cores azul, vermelha e preta, respectivamente. Quer dizer o seguinte, o A é de azul, respectivamente, né? De acordo com a ordem que ele colocou aqui, o A é do azul, o V é do vermelho e o P é do preto. Ok. Representar por um diagrama de Venn os modelos disponíveis em cada cor nessa concessionária. Então veja, aqui ó. Voltando para a tabela, nós pegamos o modelo 1, por exemplo, e vamos aqui seguindo na linha, nós vemos que está marcado ele apenas na cor vermelha. Isso quer dizer, o modelo 1 está marcado apenas na cor vermelha. Então nós poderíamos escrever isso, né, essa informação, como também poderíamos já representar diretamente no diagrama de Venn. Percebam, como nós temos aqui três cores, né, nós vamos fazer três círculos, porque os diagramas de Venn, elipses, né, elipse, de círculo não. Vamos chamar de círculo, mas se eu chamar de círculo, entendam que não é o círculo perfeito. Ele é circular, mas é elíptico, né? Então, já mostrei aqui embaixo, eu já estou colocando aqui os três círculos. Ó. O círculo da cor azul, o da cor vermelha, tem um V aqui ao lado, e o da cor preta. Tem um detalhe no diagrama de Venn, é que quando eu coloco, por exemplo, três círculos, normalmente esses círculos eles se interceptam, ou seja, eles cruzam, eles entram um no espaço do outro. Por quê? Para mostrar algumas situações em que um elemento ele está pertencente aos dois conjuntos ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, o que foi dito até aqui, né, lá na tabela, é que o modelo 1 aqui, ó, ele está disponível, X está marcando ele aqui na cor vermelha, certo? Tá aqui. Então essa informação está aqui na resolução da letra A, essa é a primeira informação, olha a setinha aqui, ó. O modelo 1 está disponível apenas na cor vermelha. Eu já posso vir representar ele aqui no diagrama de Venn. Eu coloquei os três conjuntos circulares aqui vazios, mas se interceptando. E dizer que o modelo 1 está apenas na cor vermelha quer dizer que é o seguinte, eu tenho que colocar ele nesse espaço aqui, ó, da cor vermelha. Eu vou colocar aqui, número 1, modelo 1. Eu estou colocando ele nesse lugar aqui justamente porque esse modelo 1 está só na cor vermelha. Então eu não poderia colocar ele aqui, por exemplo. Eu vou colocar e depois eu apago. Eu poderia colocar ele aqui. Se eu coloco ele aqui, eu estou dizendo que ele também estaria disponível na cor azul. Por quê? Porque ele também, você vê que agora ele fica dentro do círculo azul. E isso não é verdade. A informação é que ele está apenas no vermelho, né? No vermelho. Então eu vou apagar, né? E deixo ele aqui no lugar certo. Outra coisa, se eu colocasse esse modelo 1 aqui nessa região, ó, essa região, você pode ver que agora o número 1 ele está tanto dentro do círculo vermelho, quanto do azul, quanto do preto. Então estaria dizendo que o modelo 1 estaria disponível nas três cores, e o que também não é verdade. Eu vou apagar. Vamos voltar lá para a tabela, vamos para o modelo 2. Circulei aqui, ó, modelo 2, eu venho procurar aqui, opa, X na cor azul. Então o modelo 2 está disponível na cor azul. Na vermelha está? Não. Na preta também não. Então a informação, vou voltar aqui para a resolução, ó, a segunda informação, ó, que o modelo 2 está disponível apenas na cor azul. E aí eu vou colocar o modelo 2 aqui dentro apenas no círculo azul, apenas na área em que ele abrange somente cor azul. Ok? Pronto. Volta para a tabela. Modelo 3, circulei aqui e vou procurar. Modelo 3, cor azul, tem um X, então está disponível na cor azul. Na vermelha também tem um X, está disponível em duas cores. Na preta ele não está disponível.
Então vou para mais uma informação aqui embaixo, vou escrever isso. Ó, cliquei aqui, cliquei na barra. Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui, porque pode ser que acidentalmente eu clique nessa barra. Pronto. Né? Volta aqui para a caneta. Ok. Então fica isso. A terceira informação. Né? Deixa eu voltar mais aqui, porque agora eu tirei a tabela, né, da visibilidade. Ok. Ok. Pegando a caneta aqui. Então, o modelo 3 está disponível apenas nas cores azul e vermelha, conforme a tabela aqui em cima. Modelo 3, cor azul e cor vermelha. Volta para o diagrama de Venn. Vou colocar o modelo 3 dentro do círculo azul e vermelho ao mesmo tempo. Então, que região seria? Né? Que região seria essa? Seria aqui, né? Eu não estou colocando aquela bolinha, né, gente? Ó, lembra que eu falei que no diagrama de Venn tem que ter? Colocando aqui, ó. Colocando aqui no número 2. E colocando aqui no 2. Colocando aqui... rapaz, bolinhas é uma coisa. Quando você tenta... Ele tenta entrar nessa outra informação. E agora mais uma bolinha aqui para o número 3, certo? Ok. Agora a próxima informação é que o modelo 4, né, lá na tabela, o modelo 4, ele está disponível aqui, está marcado na cor azul, na cor vermelha e na cor preta. Então está marcado nas 3 cores. Vamos aqui para a resolução, está sendo dito isso aqui. Ó. O modelo 4 está disponível nas 3 cores, nem precisa escrever. Então eu vou procurar uma região aqui onde eu possa colocar o número 4 do modelo 4 nas 3 cores. E a região é essa. Aqui. Quando essa bolinha aparece, espera desaparecer, né? Então tá aí, tá marcado. Por último, vamos lá para a tabela. Modelo 5 está marcado aqui no azul? Não. No vermelho não, apenas na cor preta. Isso está escrito aqui também na resolução. O modelo 5 está disponível apenas na cor preta. E a região onde tem apenas como colocar o modelo 5 na cor preta é essa aqui, ó. Ok, gente? Show? Aqui embaixo eu já tinha aqui esse diagrama feito, né? Porque isso aqui é do livro, tá? Ele é um exercício que está respondido lá, né? Apenas para que nós entendamos mais, né? Lá nem tem essas cores, né? Você vê que aqui no que eu coloquei, para ficar ainda melhor, eu coloquei cada círculo na corzinha aqui, na corzinha vermelha, o círculo azul, o círculo preto, para ficar ainda mais fácil. Mas nem sempre teremos essa condição, então temos que nos concentrar aqui, ó, no que está sendo dito aqui na letra que a gente coloca no conjunto, né? Normalmente nós usamos uma letra que abrevia a palavra, A de azul, V de vermelho e P de preto. Essa é outra característica do diagrama de Venn. A letra B dessa mesma questão aqui, né, ela diz o seguinte, a letra B diz, nem vou colocar a resposta. Se a concessionária, pega a caneta, se a concessionária apresentasse todos os modelos nas 3 cores, olha aqui as informações importantes, qual? Todos os modelos 1, 2 e 3, 4 e 5, nas 3 cores, né? Azul, vermelho e preto. Aí a pergunta é, quantas possibilidades de escolha teria um comprador? Ele poderia escolher quantas vezes? Veja o seguinte, vou voltar aqui para a letra A para vocês terem uma ideia. Essa primeira opção aqui, em que está marcado os modelos apenas nessas 3 cores, ela me dá quantas opções? Ó, vou contar aqui. Ó. Né? O modelo 1 está marcado 1, né? Então aqui tem uma opção, o modelo 2 tem uma opção também, o modelo 3 está marcado em 2 cores, então tem 2 opções, o modelo 4 está marcado nas 3, então são 3 opções, e por último, o último modelo está marcado em uma opção. Vamos somar tudo isso aqui. 1, 2, 3, 5, 8, 9. Então temos 9 opções na letra A. E na letra B? A letra B é a seguinte condição, né? Eu vou até mostrar a tabelinha aqui, porque eu estou pegando aquela tabela e estou dizendo o seguinte. Agora, todos os modelos, 1,
2, 3, 4 e 5 está marcado em todas as opções, ele tem todas as cores. Então aqui eu posso contar, né? Tanto posso sair contando, aqui ó, cada X, né? Posso contar 1, 2, 3, aí vou somando, contando tudo, e vai me dar o quê? Vai dar 15, né? Vai dar 15. Como há um outro artifício, que é, se você tem linhas e colunas, você faz isso, ó. Conta quantas linhas tem, quantas colunas tem, são 3 colunas, e conta quantas linhas tem, são 5 linhas. E aí faz essa multiplicação linha por coluna, ou coluna por linha. 3 vezes 5, que vai dar igual a 15. Então, tenho 15 possibilidades. Claro que se eu fosse contar uma a uma, né, daria os mesmos 15, a gente já sabe. 6 aqui, aí vai 9, 12, 15. É isso. Fácil, né? Simples, né? Fica simples assim. Então a resposta justamente já está aqui, né? Esse é um exercício respondido, olha, 15 possibilidades. Ok? Próximo. Agora para representar na forma tabular, né? O que é a forma tabular? Só revendo aqui para vocês. É aquela forma em que nós colocamos a letra do conjunto, abrimos uma chave e dentro dessas chaves nós colocamos quem são cada elemento. Quem é cada um dos elementos. Ok? Então ele também é um exercício respondido, né? Aliás, ele na verdade é para vocês, mas eu deixei, né, a resposta de 2 para que vocês pudessem ter uma orientação para fazer as outras 3. E agora eu vou detalhadamente, né, explicar a letra A e a letra B para que vocês possam, a partir daí, fazer letra C, D e E. A letra A, ela tem eu achei importante responder porque ela tem uma linguagem diferente. Nós não tínhamos, eu não sei se você já conhece, mas nós não tínhamos tido acesso a essa linguagem combinada, onde aqui é uma propriedade, e essa propriedade, eu vou até dar um destaque aqui, essa propriedade aqui ela é composta por 2 informações numa só, e é isso que eu quero mostrar para vocês, porque se vocês não conheciam, vão ter o primeiro acesso agora, né? Seguinte, eu reescrevi aqui, né, a letra A e o conjunto diz, o conjunto A é composto por todos os elementos x que pertencem ao conjunto dos números inteiros. Então está dizendo que os elementos desse conjunto A, que são os elementos, os valores que x pode assumir, esse x ele tem que ser um valor pertencente ao conjunto dos inteiros. E o que é um conjunto dos números inteiros? Né? É um conjunto, como nós sabemos, é um conjunto que tem tanto número negativo quanto número positivo, mas não tem números com vírgula. Aí a barrinha, né? Tal que esses valores de x satisfaçam esta condição aqui, Então essa condição ela é combinada. Por quê? Porque ela apresenta 2 sinais aqui, Um sinal aqui e um outro aqui. Como é que eu leio isso? Nós lemos do meio para as laterais. Lê-se assim, perdão. Eu vou mostrar que pode ler do meio para as laterais, mas normalmente a gente começa lendo da lateral para o começo. Então eu vou pegar essa condição e vou escrever aqui, para mostrar assim, fica melhor. Veja, eu estou lendo aqui, eu vou fazer uma análise dessa primeira parte, eu vou pegar essa informação até o x aqui, certo? E ela eu já estou colocando aqui embaixo, né? Veja que eu vou separar ela aqui embaixo, eu vou colocar ela, eu reescrevi aqui e grifei aqui de vermelho nessa caixinha, aqui gente, aqui embaixo. Eu peguei a mesma sentença e escrevi aqui embaixo, e grifei de vermelho, menos 3 menor ou igual a x. E agora, aqui a seta roxa voltando aqui, eu vou ler a condição agora para o lado direito, né? Nós escrevemos aqui primeiramente o lado esquerdo, eu grifei de vermelho, e agora eu vou pegar esse outro lado aqui e vamos aqui para baixo. Agora eu escrevo toda a sentença e grifei numa caixinha roxa, que é essa daqui, gente. Veja. Então vou fazer uma análise separada de cada parte para poder saber como montar esse conjunto, né?
para a primeira análise aqui. Está sendo dito que menos 3 é menor ou igual a x, certo? Então, estou dizendo que eu tenho o valor menos 3 menor ou igual aos valores de x, quer dizer o seguinte, isso aqui eu transformo numa linguagem onde x venha primeiro. Eu faço isso, venho para cá. E eu estou dizendo aqui, se menos 3 é menor ou igual a x, eu vou usar uma linguagem invertida. Eu vou invertendo a leitura, eu poderia ler de trás para frente. Eu poderia dizer assim, se menos 3 é menor ou igual a x, então x é maior ou igual a menos 3, correto? Sim. Se menos 3 é menor ou igual a x, é porque x é maior ou igual a menos 3. E isso eu coloco aqui agora em linguagem onde o x venha primeiro, né? Porque, voltando aqui, aqui o x não veio depois, né? Agora eu passo, fazendo a linguagem invertida, essa linguagem invertida vai me dar a sentença agora com x vindo primeiro. X é maior ou igual a menos 3. Então, aqui está o que encontrei na web. Então, agora sim eu tenho a leitura invertida. Voltando aqui no começo, nós tínhamos uma caixinha que era menos 3 menor que x e chegamos agora em menos 3 menor ou igual a x, corrigindo. E agora chegamos em x maior ou igual a menos 3. Ok? Inverteu. Agora o segundo lado, né? O segundo lado aqui, né? Eu já analisei o primeiro, eu vou analisar agora x, olha a seta. X menor ou igual a menos 3. Olha que o x já aqui nessa sentença ele já vem no começo. Então isso aqui está ótimo, né? X é menor ou igual a 3. Está resolvido, está pronto. É só reescrever aqui. Aqui. Então não mudou nada. X é menor ou igual a 3. E agora nós temos separadamente, né? Temos as duas informações separadas. Fica melhor de montar o conjunto. Então, primeiramente, a primeira condição diz, olha, que x, os números que eu quero para o meu conjunto, eles têm que ser maior ou igual a menos 3, certo? Se tem uma igualdade, eu começo com menos 3. Então, lá no conjunto eu digo, olha, menos 3, tá? Agora, quem são maiores do que menos 3? O igual eu já coloquei, que é o próprio menos 3. Quem são maiores? Menos 2, menos 1. Aí eu vou saindo colocando quantos eu quiser, maiores do que menos 3? Não. Eu tenho que obedecer agora a segunda informação que está aqui embaixo. É que x seja menor ou igual a 3. Olha que eu tive um começo, que foi o menos 3, e agora eu estou dando o final do conjunto, né? Que é o 3. Então, x ele está aqui, ele é um valor que está aqui entre menos 3 e 3. Nós estávamos escrevendo aqui em cima, vamos continuar. Então, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, certo? É isso, né? Você pode notar que o valor de x ele ficou entre menos 3 e 3. Se nós voltarmos lá para o começo, onde estava aqui a informação, é interessante ver que o que aparece aqui nessa linguagem combinada é o começo, né, menos 3, e o fim do conjunto. Esses números aqui, eles estão aqui, menos 3 e quem? E 3. Sempre vai ser assim, aparece o número que está aqui, aparece aqui no conjunto, sempre que aqui o sinal, né, está muito rabiscado aqui, né? Sempre que o sinal ele for aqui, se tivesse sinal aqui de voltar para cá para o final, ele tivesse sinal aqui de igualdade junto do sinal de maior e de menor, igualdade, ok? Ficou muito rabiscado, mas eu espero que tenha sido claro, né? Aí vocês podem ir voltando, eu sei que eu falei muito sobre essa questão, mas vão olhando com calma, vão voltando, tentando entender. E é isso, é uma novidade essa linguagem, né, para alguns. A letra B, vamos escrever aqui na forma tabular. Vou deixar aqui, antes de ir para a letra B, uma sugestão para vocês, certo? Vou deixar uma sugestão, vou escrever aqui no meio. Vocês tentem escrever agora um conjunto que pertence à mesma condição aqui, A pertence... Deixa eu escrever aqui, tá? Deixa só falando aqui.
melhor escrever. Vou deixar aqui para vocês fazerem. Vou abrir uma caixinha aqui e vou dizer para vocês, tentem fazer esse conjunto aqui, ó, um conjunto B, onde x pertence aos números inteiros, né, quer dizer, tal que x seja maior ou igual a menos 5, vou colocar aqui, ó, e seja menor ou igual a 6, vou colocar um 6 bem grande aqui, tá? Tentem fazer. Vamos para a letra B. Um momento. Na letra B, nós temos essa seguinte condição aqui, que diz que o conjunto B ele é composto pelos elementos de x que pertencem aos inteiros, muito bom, novamente números inteiros, e que tal que o x ele, ao quadrado dê igual a 9. Então temos que resolver esse cálculo para encontrar o valor de x e obedecendo essa condição, que as minhas respostas para os valores de x tem que ser um número inteiro. Quando é inteiro é ótimo, porque tanto pode ser negativo como pode ser positivo. Então começa aqui, ó, dizendo que x ao quadrado menos 9 é igual a... perdão, gente, eu escrevi errado. X ao quadrado é igual a 9, não é isso? X ao quadrado é igual a 9. Para resolver isso, nós tiramos o expoente aí do x. O x fica sozinho. O 2 do expoente ele passa para o segundo membro como sendo o índice de uma raiz. O 9 já está lá, eu só repito aqui dentro. E como a raiz ela tem um expoente que é 2, que é par, ela me dá uma resposta positiva e uma negativa. Isso é uma regra. Se o índice é um número par, a resposta são duas, uma positiva e uma negativa. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é quem? É 3, porque 3 vezes 3 dá o 9. Então, eu tenho duas respostas. Eu tenho um x que eu chamo de x uma linha, que é o 3 negativo, vou colocar já na ordem crescente. E tem uma outra resposta, que é o x duas linhas, uma linha para diferenciar de duas linhas, para cada resposta é diferente. Que é o valor agora, o mais 3. Né? Não são duas respostas? É uma negativa e uma positiva. Vamos arrumar essas duas respostas dentro de um conjunto. Vamos dizer que é o conjunto, na verdade é o conjunto B, né, que nós estamos calculando. Nós dizemos então que, primeiramente vamos dizer que ainda não é o conjunto B, né, porque nós ainda temos que analisar aqui a condição para ele ser o conjunto B. Isso aqui são os valores de x. Ó. X é menos 3 e x é 3. Agora, será que esses valores de x são realmente o conjunto B? Então vamos analisar o que foi dito no começo. Ó. Como x pertence aos inteiros, né? Era o que tinha que ser, era o que era dito aqui, ó. No começo, volta para cá. Não estava dito aqui, ó. X pertence a z, então eu reescrevi aqui para analisar. Como x pertence aos inteiros, tá dizendo que se pertence aos inteiros, é possível ter x igual a menos 3 e 3. Por quê? Porque menos 3 é inteiro e 3 é inteiro. Então, show! Realmente esses são os valores de x, satisfeita a condição, agora eu posso dizer, pronto, esse é o conjunto B, finalizado, menos 3 e 3. Agora o conjunto C, uma condição diferente, gente, aqui está dizendo que C é o conjunto dos valores de x, mas que pertence aos naturais, então não é mais conjunto inteiro aqui não, agora é natural. E conjunto dos números naturais, olha aqui, ó. Eu já até coloquei um aqui, nesse balãozinho aqui, se vocês verem, ó, a seta aqui. Nesse balãozinho aqui eu coloquei os números naturais, é 0, 1, 2, 3, 4. Né? Então não tem número negativo. Né? Então vamos lá, vamos resolver. Resolver o quê? É dito que esse x, ele, quando é elevado ao quadrado, ele tem que ser igual a 9. A mesma da questão passada, da letra B. X ao quadrado igual a 9. Já sabemos que esse 2 do expoente sai para o segundo membro como uma raiz e ele fica aqui no índice. Né? Se ele é um índice de número par,
ele me dá uma resposta positiva e negativa. Se fosse ímpar, aí não teria o mais ou menos. E a raiz é do 9, porque o 9 está aqui no segundo membro, então eu escrevo, ele já está, eu só repito ele dentro da raiz. Né? E aí agora a resposta final, x é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 9 é o 3. Já sabemos da questão anterior que temos x uma linha, que é menos 3, eu coloco o menor primeiramente, ordem crescente, né? E novamente, x duas linhas é igual ao 3. É mais 3? Eu posso colocar só 3. O sinal de mais fica oculto. Então, nós temos que os valores de x são menos 3 e 3. Será que esses valores de x, eles representam o mesmo conjunto C? Aí vamos voltar lá para o começo. O que foi dito no começo? Que o x ele tinha que ser um número natural, certo? E nós tínhamos menos 3 e 3 para analisar. Então está aqui, eu coloquei de novo. Ó. Menos 3 e 3 para analisar. Aí menos 3, ele é natural? Não, porque nos naturais ele não admite número negativo. Então eu venho aqui e risco o número menos 3. Sobra quem? Sobra só o 3. Então x realmente só pode ser 3. E consequentemente o meu conjunto C é esse 3. Ok? Por causa dessa condição aqui, ó, que os valores de x tinham que ser números naturais, e números naturais só podem ser positivos. Por isso, nós eliminamos aqui o menos 3. Só reforçando, viu? Finalizado, a letra D. Essa é boa, ótima. Né? É fácil, não tem cálculo a ser feito, apenas usar raciocínio lógico aqui, né, de conjuntos. Diz que o conjunto dele é composto pelos elementos x que pertencem aos naturais. Essa é a minha condição. A outra, e a propriedade, é que esse meu x aqui do começo, olha que ele estando aqui no meio, né? Como eu disse. Ele estando aqui no meio, eu já tenho agora o início e o final do meu conjunto. Né? Mas esse meu x ele é maior, analisando separado. O 9 é menor ou igual a x. Olha a igualdade aqui aparecendo. Né? Então, se é menor ou igual, eu já posso ir aqui para abrir minha chave e colocar. Ó. O 9 ele entra sim. Por quê? Porque aqui eu tenho um sinal aqui, ele tem uma igualdade. Então, o 9 faz parte do conjunto. Coloco uma vírgula. E esse meu número vai até 100? O quê? Como é que eu digo? Esse x é menor do que 100? Né? X é menor do que 100, está sendo dito aqui. Então, 100 entra como o último número do meu conjunto? Não entra. Porque se é menor, não é igual, não é menor igual. Então, um número antes do 100 é quem? 99. Então, sim, é menor. Menor do que 100, o menor do que 100 é 99. Aí eu poderia ter 98 aqui, eu poderia ter 97 aqui. Sim, eu não vou escrever todos, né? Eu vou colocar aqui uma reticências para dizer que eu não vou escrever todos. E aí, depois de 9, eu poderia escrever o 10, o 11 e parar por aqui. Ó. Eu tenho o começo, o 9 entrou e foi até o final 99. Então, é isso. Finalizando o conjunto, é esse aí. Ó. O conjunto D, ele vai de... Deixa eu pegar aqui, que esse conjunto aqui já está até pronto aqui. Ó. Já escrevi ele bonitinho aqui para vocês. Já aqui, ó. Tá? É isso. O conjunto D está aqui, ó, para não ter que escrever ele novamente. Deixa eu pegar aqui a caneta. Deixa eu apagar isso aqui. Finalizado. A letra E, a condição aqui é que x também seja um número natural. Como eu disse, o conjunto dos naturais está aqui, ó, ele não aceita valores negativos, né? Não aceita valores negativos. E a propriedade é que esses valores de x eles têm que ser maiores do que 54. E está fácil. Quais são os números maiores do que 54? 55, 56... 57, eu não vou mais escrever, né? Não precisa mais escrever, porque a gente já sabe que isso é infinito. Pronto. Então, o meu conjunto é esse conjunto aí.
Aí o 54 não entrou por quê? Porque não tinha uma igualdade aqui, não é isso? Tem que ter uma igualdade para ele poder entrar no começo, como nós vimos, né, na questão anterior. Então, finalizado, o conjunto é finalizado. O número 2 é escrever na linguagem tabular, sim. Mas aí, só para complementar, você vai dizer se ele é o conjunto que você vai encontrar, ele é finito ou se é infinito. A letra A está aqui respondida, está aqui a resposta. Mas eu preciso, vamos ver se dá para falar dela aqui. Vamos falar dela. Na letra A diz assim: A é composto pelos elementos x que pertencem aos números inteiros. Então aqui ele aceita. Inteiro é porque aceita negativo e positivo. E a propriedade é que meu x seja menor do que zero. Olha, se não é menor ou igual, né? Então quer dizer que o zero não entra. Então tem que pegar valores menores de que zero. Quem são os menores de que zero? Então são menos 1. Olha que agora eu começo a escrever na ordem crescente mesmo, viu? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, reticências, por quê? Porque é infinito isso, né? Então, o conjunto A está aqui, está escrito aí, ó, certo? Números maiores de que menos 2. Aqui, foi o autor quis parar em menos 4, mas você poderia ter parado em qualquer número negativo. Menos 2, menos 1, o zero não entra, né? Que é menor do que zero. Ok. Já o conjunto B é dito o seguinte, vamos lá. Diz assim, vou circular aqui, B é composto pelos elementos x que pertencem aos naturais. Lembrando que o conjunto dos naturais está aqui no balãozinho, ó. É do zero até infinito, só positivo. Agora vamos voltar para o B aqui. A propriedade é que B seja menor do que zero. Quais são os números menores de que zero? Nós vimos na questão A, que são esses números aqui. Podemos até olhar o conjunto A aqui, ó. Os números menores de que zero são menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até infinito. Aí vamos voltar um pouquinho aqui. Qual era a condição? Não era que esses valores tinham que ser números naturais? E os naturais nós vimos nesse balãozinho aqui que não pode ser número negativo. Então uma coisa está conflitando, né? Ele está dizendo que os números têm que ser menor do que zero, mas que esses números têm que ser natural. Ou seja, tem que ser positivo. E não existe números menores de que zero positivo. Então esse conjunto, ele realmente aqui, o conjunto B, ele é um conjunto vazio, porque as condições não são satisfeitas. Não existe um número menor que zero que pertença aos naturais, como no conjunto aqui dos naturais já está sendo mostrado. Ó. Então, conclusão, B é vazio, tá? Não tem como formar esse conjunto. Ok? 100%? Aí agora fica para vocês aí a letra C, né, gente? A letra C, essa questão fica para vocês fazerem. Eu dei só um pontapé aqui na letra C, ó, eu reescrevi aqui. C é formado pelo conjunto dos elementos x que pertencem aos naturais. Já está dizendo aqui que não vai aceitar número negativo. E está dizendo que a condição para você encontrar x é essa daqui. Você tem que satisfazer isso. Ó. Você tem que ter uma multiplicação de 0 vezes x e a resposta tem que dar 0. Quais valores você vai ter como resposta para o conjunto C? Né? Quem você pode substituir aqui por x aqui, ó, e a resposta dá 0? Eu já até coloquei aqui os cálculozinhos armados aqui, todos armados. Você vai começar a substituir, ó. Né? O x pertence ao conjunto dos números naturais, então você tem que substituir x por números naturais. Né? Vou fazer aqui, tá? Vai ficar 0 vezes, substituindo x por um número natural, que é o que ele diz aqui no começo. Primeiro número natural que a gente tem lá no conjunto não é o 0, tá aqui o conjunto aqui, ó, no balãozinho aqui. Ó. É o 0? Aí você faz 0 vezes 0 dá o quê? 0. Perdão. Isso é o que ele está dizendo aqui em cima, né? Tem que dar igual a 0. Aí agora sim, resolve 0 vezes 0 aqui, dá o que? Dá 0. Que é igual ao 0. Isso é verdade? 0 é igual a 0? Você vai dizer, é verdadeiro ou falso? Verdade. Próximo. Aqui, essa primeira deu certo. O 0 que eu substituí aqui no x, que foi esse primeiro aqui, ó, show, deu certo.
Agora vamos lá, 0 vezes x. Vou substituir x por quem? Se eu comecei substituindo por 0, o próximo número do conjunto dos naturais aqui no balãozinho é o 1. Então ficará x substituído por 1, e aqui ele diz que é igual a 0. Vamos ver se isso é verdade. 0 vezes 1 dá 0, que é igual a 0. 0 é igual a 0? Verdade também. Aceitou também. E aí, vamos lá. Agora, próximo cálculo. Por que próximo cálculo? Porque, como ele diz aqui que x pertence aos naturais, eu tenho um conjunto dos números naturais todinho para usá-lo. Já usei o 0, já usei o 1, agora eu vou usar o 2. Então, ficará ó, 0 vezes x. Em vez de x, agora eu coloco 2. E aí, é dito que isso tem que dar igual a 0. 0 vezes 2 dá 0. Igual a 0. Isso é verdade? 0 igual a 0? Sim, verdade. Então, todo número que eu estou substituindo aqui por x, está dando uma verdade. Porque, na verdade, qualquer número que eu colocar aqui nessa sentença, né, que é a sentença aqui em cima, vai dar sempre 0 na resposta. Eu vou ter sempre essa verdade, 0 igual a 0. Então, ele vai aceitar todos esses números aqui, 3, 4, quais que eu queira colocar. Por isso que eu coloquei aqui nos cálculos reticência. Esse conjunto é infinito. Então, os valores que eu usei para x foi 0, foi o 1, foi o 2. E aí eu podia usar o 3 que ia dar certo, o 4, o 5, isso ia até infinito. Esse conjunto aqui, né? Deixa eu subir um pouco, que está pegando aí a minha imagem. Esse conjunto aqui que você consegue formar, ele é o próprio conjunto dos números naturais. O conjunto das respostas, ele também é um conjunto dos números naturais. Nota aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele é o mesmo conjunto dos números naturais. Ok? Então ele é infinito, que era o que a gente queria dizer na questão. Nós queríamos dizer isso. É infinito ou infinito? Infinito. Mesma coisa, mesma linha de raciocínio, vocês vão usar aqui nessa questão. Né? Detalhe. Deixa eu até corrigir isso aqui. É que aqui, na verdade, não é igual a 0. Eu peguei um Ctrl+C, Ctrl+V e aí ficou dessa maneira aí. É assim, né? Cada questão dessa. Esse aqui já vou deixando, né, para fazermos aí os cálculos. Como é que é isso? A letra D, pessoal, está sendo dito que x é composto, aliás, D é composto pelos elementos de x que pertencem aos naturais. Então ele está dizendo que os valores de x são números naturais. Onde tiver x, você vai substituir por elementos desse conjunto aqui, dos naturais. E você vai ter que satisfazer essa propriedade aqui. São duas coisas a satisfazer. Usa x dos números naturais e no final você tem que satisfazer essa condição aqui. É que 0 vezes x dê igual ao próprio x. Então a primeira possibilidade para eu substituir aqui em x, olhando lá, já que x aqui no começo foi dito que ele tem que ser pertencente aos naturais, é o 0. Eu vou lá nos naturais e pego primeiramente o primeiro valor para x, eu pego o 0. Então vai ficar 0 vezes 0. Né? Substituir aqui meu x por 0. Isso é igual ao próprio x. Eu não substituí inicialmente aqui, não estou substituindo usando o 0, aqui também vai ficar 0. Então vamos lá, ver se isso é verdade. Né? 0 vezes 0 dá 0, igual a 0 aqui. Isso é verdade? Sim, verdade. 0 é igual ao próprio 0. Próximo. Se nesse primeiro aqui eu substituir por 0, agora eu vou substituir x por 1. Nos dois casos, vai ficar 1 e 1. E agora, repetindo aqui no começo, é 0 vezes 1. Que é 0 vezes x. Então, 0 vezes 1 dá o quê? Dá 0. Igual a quem? A 1. Isso é verdadeiro ou falso? 0 é igual a 1? Não, isso é falso. 0 só é igual a 0, igual aqui no começo. Próximo. Vou lá no conjunto dos naturais, agora já usei o 0, já usei o 1, agora vou usar o número 2. Né? Vai ficar assim. Repito aqui o 0 vezes, aí vou substituir x por 2, igual, agora substituindo x de novo, por 2. Vai ficar aqui, 0 vezes 2 dá 0, igual a 2. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. 0 não é igual a 2, 0 é diferente de 2, não é verdade? Então a única forma, a única que deu certo aqui foi a primeira.
quando eu substituir o x por zero, olha, substituir o x por zero. Então, o único valor de x que dá certo, que satisfaz essa condição aqui, ó, do começo, foi o zero. Então, montando nosso conjunto aqui, ó, ele apenas o zero deu verdadeiro. Apenas o zero deu verdadeiro. Quando eu substituir aqui nos casos por 1, não deu, por 2 não deu. Coloquei reticências porque se eu continuar fazendo aqui por 3, por 4, vocês podem tentar, viu? Vocês vão peguem o mesmo cálculo e vão substituindo o x, ó. Substitua, lembre-se disso, substitui duas vezes, ó. Se você usar o 3, vai ficar 3 aqui e 3 aqui. E aí você vai ver se isso é verdade, tá? O número 3 diz assim: para uma aula de laboratório, o professor de Química pretende separar 36 alunos do primeiro ano B em conjuntos com o mesmo número de alunos cada. Ele planeja formar pelo menos 3 conjuntos e que cada conjunto tenha pelo menos 4 elementos. Então vamos começar a separar as informações, certo? Diz que o professor vai separar uma classe que tem 36 alunos. Deixa eu apagar isso, não ficou bom. Tem 36 alunos, certo? Então essa informação aqui, ó, é uma informação chave. Eu estou colocando ela aqui ao lado. Ó. Vamos lá. 36 alunos, estão vendo aqui? Colocando ela aqui embaixo, separando. Agora vamos falar dos conjuntos. Ele quer fazer conjuntos com o mesmo número de alunos. Então os conjuntos, né? Os conjuntos, ó, conjuntos com o mesmo número de alunos. Então eu já separei aqui a palavra conjuntos. Elas têm que ter aqui, ó, mesmo número de alunos. Eu já coloquei aqui, ó, número igual de alunos. Aí ele diz aqui, ele planeja formar pelo menos 3 conjuntos. A palavra pelo menos é a mesma coisa que dizer no mínimo 3 conjuntos. Então eu coloquei aqui também, ó, mínimo de 3 conjuntos. E voltando para cá agora, cada conjunto tenha pelo menos 4 elementos. Então, de novo, a palavra pelo menos. Então, no mínimo 4 elementos. Ou seja, 4 alunos. No mínimo 4 alunos. Está aqui. Ó. Então, está tudo separado. 36 alunos. Os conjuntos devem ter, no mínimo, eu tenho que ter no mínimo 3 conjuntos. O conjunto deve ter número igual de alunos. E deve ser, cada um desses conjuntos tem que ter no mínimo 4 alunos. Então, como é que eu penso assim? Né? Se eu tenho 36 alunos, eu quero dividir em conjuntos, eu vou dividir em partes iguais, não é verdade? Então eu poderia começar a pensar o seguinte, olha, eu vou ter que dividir meu 36, né? E se eu dividir 36 por 2, dá 18, não é verdade? E fica 2 conjuntos com 18 alunos. Só que ele disse que eu tinha que formar no mínimo 3 conjuntos. Se eu formar só 2, eu já não atendo essa condição. Então, isso aqui está fora. Essa condição eu já não posso fazer. Então, se eu dividir 36 por 3, formar 3 conjuntos, que é o mínimo que ele quer, né? Dá o quê? Dá 12 pessoas, dá 12 alunos em cada conjunto. Olha só. Então, deu certo eu conseguindo dividir por 3, porque ficando 12 alunos, eu também atendo essa condição aqui, ó. Qual condição? A condição de que eu teria que ter no mínimo 4 alunos por grupo. E eu tendo, na verdade, esses 12, aí está satisfeita a condição. Então começa assim, ó, vamos para cá. Vamos organizar isso aqui. Eu vou abrir uma chave aqui, vamos lá. Os conjuntos eu comecei dividindo em 3. Se eu dividir em 3, eu vou ter, pela divisão que eu fiz aí, eu vou ter 12 elementos, cada conjunto. Aí vou tentar agora dividir por 4. Eu não paro por aí, né, gente? Porque eu quero ver todas as possibilidades, né? A letra A, né? Eu não li aqui a letra A, mas ela dizia assim, a letra A. Quantos conjuntos podem ser formados, né? E a letra B era quantos elementos podem ter cada conjunto. Então, quando ele diz isso, ele quer saber todas as possibilidades. Então, fiz com 3, né? Agora eu vou fazer com 4. Vou pegar meu 36 e vou dividir por esse 4 aqui. Vai dar quanto? Vai dar 9, né? 36 dividido por 4 dá 9. Então, eu tenho 4 conjuntos e cada conjunto tem 9 alunos. Ótimo. Está satisfeita com as duas condições. Ó. Pelo menos
Se eu tenho 4, eu tenho pelo menos mais do que 3. E se eu tenho 9 alunos, eu tenho mais do que os 4 que ele pede para ter, né, de alunos. Agora eu vou tentar dividir meu 36 em 5 conjuntos. Dá para dividir 36 por 5? Não dá uma divisão exata. Mas por 6 dá? Sim, 36 dividido por 6 dá 6. Então eu teria 6 conjuntos, né? E teria aqui nos elementos 6 elementos. Em cada conjunto teria 6 elementos. Então satisfez as duas condições, né? Maior que 4 conjuntos e mais do que mais o 6 é mais do que 3 conjuntos e 6 aqui nos elementos é mais do que 4 elementos. Agora dividindo por 7, não dá exato, não dá para dividir em 7, porque 36 não é divisível por 7. Não dá por 8, mas dá por 9. Dá para dividir 36 por 9. Se eu dividir em 9 conjuntos, eu vou ter, em cada conjunto desse, eu vou ter 4 elementos, porque 4 vezes 9 dá 36. 4 elementos. Lembra que ele disse que o mínimo que eu poderia ter num conjunto era 4 elementos? Olha aqui. Então, olha, muita atenção na próxima tentativa aqui, ó. Depois dos 9 conjuntos, eu só posso dividir o meu 36 por 10 não dá, por 11 não dá, mas 36 é divisível por 12. Se eu dividir 36 por 12, me dá 3. Então, se eu fizer 12 conjuntos, eu teria 3 elementos em cada conjunto desse. Mas eu não teria que ter, nos elementos, eu teria que ter um mínimo aqui de 4 alunos, aí eu estou tendo 3. Ó. Então, isso aqui está fora. Eu não posso dividir isso. Não posso dividir em 12. Então, essa possibilidade ela já estancou, parou aqui. Ó. Minhas possibilidades eram essas aqui anteriores. Então, para finalizar, nós dizemos que, né, eu vou até aqui, já respondendo a letra A, né, e respondendo também a letra B, né, fica assim. Né? Ficam essas possibilidades aqui, ó, arrumando isso que foi feito aqui, né? Na letra A, nós tínhamos a possibilidade de fazer para os conjuntos, né? Nos conjuntos nós poderíamos formar ou 3 conjuntos, ou 4 conjuntos, se quiséssemos, ou 6, ou 9. Tínhamos 4 possibilidades diferentes, né? Tínhamos 4 possibilidades. Né? Possibilidade de fazer 3, ou 4, ou 6, ou 9 conjuntos. E alunos, que é a letra B, né? Quantos elementos poderíamos ter? Poderíamos ter conjuntos com 12 elementos, ou com 9, ou com 6, ou com 4 elementos. Ou seja, também teríamos 4 possibilidades, justamente, para combinar, né? Foi o que a gente fez nesse esqueminha aqui em cima, ó, né? 4 conjuntos, 4 possibilidades em cima e 4 possibilidades embaixo. Ok? Agora, para finalizar, temos aqui, deixa eu ver, temos essa, não finaliza ainda, né? Temos mais 2 questões, mas bastante simples aqui. Não, é apenas uma, é só mais uma. É bem simples essa. Essa eu faço aqui a primeira, letra A, e vocês terminam, tá? A questão número 5, ela nos dá aqui um diagrama de Venn, né, que representa uma experiência de laboratório. Né? Vou ler aqui. Após o teste de um novo medicamento em 10 ratos, presta atenção, vou começar aqui ó, a grifar as informações importantes. São 10 ratos e foram feitos testes, beleza. Mas, vamos lá. Os ratos foram numerados de 1 a 10. Coitados, cara, isso aqui nem era para ser feito, né? Experiência com animais, né? Espero que um dia não exista mais. Consigamos evoluir para outra forma de verificar sem ter que maltratar um rato. Né? Mas vamos pegar a questão do livro, né? Já está lá. Então, continuando, verificam-se como efeitos colaterais os sintomas. Eu vou grifar aqui sintomas. Por quê? Porque ele fala que os sintomas são A, B e C. Então, eu já sei que isso vai entrar lá. O pesquisador responsável pela equipe que realizou a experiência registrou em seu relatório o diagrama ao lado, que é esse diagrama de Venn, que descreve o sintoma de cada rato
submetida aos testes A, B e C. Perdão. Que descreve o sintoma de cada rato submetido ao teste. Aí, tem um ponto aqui eu não vi. Mas vamos lá. A, B e C representam, respectivamente, os conjuntos dos ratos com os sintomas A, B e C. Então, quer dizer que o conjunto A, aqui vamos para o diagrama, o conjunto A é o sintoma A, o conjunto B é o sintoma B, e o conjunto C é o conjunto dos sintomas C. Então, quais foram os ratos numerados de 1 a 10 que estavam aqui com esses sintomas? O diagrama já está dizendo, está dizendo assim, olha, que apresentou o sintoma A foram os ratos 1, na ordem 4, 6, 9 e 10. Né? Quem apresentou, vou apagar aqui. Agora, quem apresentou sintomas B? Aí está aqui, 1, 2 na ordem. Tem 3? Não. Tem 4, tem 5, tem 6, tem 7, tem 8 e tem 9 na ordem. Né? E por último, os sintomas, os ratos que apresentaram o sintoma número 3. Então vou lá no círculo do 3 e temos, na ordem temos 3, rato 4, rato 5, rato 6, rato 7 e rato 9. Isso aqui é o diagrama de Venn. E se eu pedisse para substituir na linguagem tabular? Esse é o que está sendo pedido aqui na letra A, certo? Na letra A, aqui embaixo. Represente na forma tabular cada um dos conjuntos A, B e C, que são esses 3 aqui dos sintomas. Né? Então já está aqui, né, já está respondido aqui embaixo, a forma tabular do conjunto A. São aqueles que nós vimos lá, os ratinhos lá no conjunto A, o 1, o 4, o 6, o 9 e o 10. Está aqui, 1, 4, 6, 9 e 10. O B, aí fica para vocês, tá? Só pegar lá o que está no conjunto e começar. Aí vai lá no B, 1, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 4, 5 na ordem, né? 6, 7, 8, 9. Vocês vão escrever aqui dentro do conjunto, certo? Escreveu, fechou o conjunto, é finito, né? E acabou. Faz a letra C também. E agora eu vou fazer dessa questão. Essa foi a letra A, né? Na letra A teve A, B e C. Vocês vão fazer a B e C. Agora a letra B da questão diz o quê? Eu trouxe até o diagramazinho de volta aqui, coloquei ele aqui ao lado. Diz assim, em vez de usar o diagrama, o pesquisador poderia organizar esses dados numa tabela, em que o cruzamento de linha sintoma A, B e C com a coluna rato 1, 2, 3 até 10. Ele assinalaria um X indicando que tal sintoma foi observado em tal rato. Construa uma tabela como essa. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que no diagrama aqui você está usando o quê? Está pegando sintomas, né? Vamos para a canetinha aqui, está aqui. Sintoma A, B e C e os ratos que é de 1 a 10. Então nós faremos uma tabela assim. Já vou fazer, dar a dica, mas vocês podem reescrever essa tabela vocês mesmos, tentando refazer sozinho, olhando. De repente, se você conseguir fazer sozinho, ótimo. O que é isso? Você vai criar aqui uma coluna com os sintomas A, B e C. Né? Tá aqui, eu coloquei até aqui ao lado para dizer que isso aqui... Opa, cometor, descobri o nome aqui. Coloquei aqui, sintomas. Aqui, sintomas. E aqui, né, isso foi na vertical, né, a coluna. Agora na linha, aqui na linha colocamos os ratos. Está aqui, de 1, 2, 3, até 10. Aí vamos lá, aqui apresentou o sintoma A. Olhando lá, até pelo conjunto que já está até prontinho aqui, né, nós poderíamos olhar aqui, né, 1, 4, 6, 9 e 10, que é a mesma coisa que está aqui dentro desse diagrama de Venn, né? Olhando aqui, 1, 4, 6, 9 e 10. Então era só vir marcar aqui, no conjunto A, sintoma A, quem apresentou o sintoma A? Deixa eu voltar aqui para ver, vou puxar ele mais para cá, para poder eu ver aqui, né? Ficar vendo aqui. Então, o 1, olhando lá para o círculo do A, vem o 4, aparece, pela ordem, o 6 aparece, o 9 e o 10. Pronto, tá vendo?
Tá marcado. 1, 4, 6, 9, 10. Que é esse conjuntinho aqui também. Ó. 1, 4, 6, 9, 10. E agora vocês vão fazer, preencher, colocar um X aqui, olhando aqui para o diagrama de Venn. Quem está dentro? O rato que está dentro de B. Vai marcando. 1 tá lá, tá? Deixa eu ver se tá. Tá sim, marquei. E aí vocês vão continuar o restante, certo? Vocês podem criar questões também, podem procurar questões na internet para treinar essa habilidade, né, de fazer tabelas, né, a partir de um diagrama de Venn. De acordo com Wikipédia, estabilidade é um conceito. Ok? Então, pessoal, sei que a aula está demorada, mas é uma aula com bastante explicação, é uma aula diferente daquelas como nós falamos, né? Questão diferente daquela aula de você pegar uma questão rapidinho, fazer ali em 10 minutos, né? Nós poderemos trabalhar questões assim, né? Inclusive eu tenho para frente, faremos. Mas é isso, obrigado por ficar até aqui. Desejo tudo de bom a vocês, um grande abraço, bons estudos e nos vemos na próxima aula. Tchau!